Olá, eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso podcast aqui da sala de espera do nosso escritório, que fica localizado na Rua São Jorge 95, no Parque São Jorge, que é o subdistrito do Tatuapé. Por que isso? Porque nós estamos com um projeto para trazer para vocês uma entrevista que vai balançar o véio do direito. E para isso nós necessitamos de tempo. Hoje nós vamos fazer uma aulinha sobre divórcio. Participará o Dr. Igor, Dr. Maurílio e eu, Antônio Rodrigues de Oliveira Neto. Nosso escritório está aqui, é tranquilo. Aqui vocês têm, olha, uma beca que era do meu pai quando ele fazia sustentações orais, que ele já se foi e está aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar e em 5, 4, 3, 2, 1, nós iniciaremos. Divórcio. O que é o divórcio? Para que serve o divórcio? O divórcio é para as partes se matarem? Ou existe divórcio que transcorre tranquilamente? O divórcio, nós vamos discutir quais os pontos, quais as necessidades. Ah, mas hoje em dia não precisa ir nem no fórum, tem divórcio no cartório, extrajudicial. É verdade, não é? O divórcio dissolve o quê? Vínculo matrimonial ou vínculo conjugal? A separação, segundo a doutrina, ainda existe ou não? Tudo isso nós vamos saber a partir de agora. Está conosco o Igor e está conosco o Maurílio. Eles vão lendo e eu vou interrompendo e nós vamos discutindo, que nem você deve fazer no seu grupo de estudo. É assim que você prepara para concurso. Ninguém é dono da razão, mesmo porque vocês vão ver que até tribunais superiores deixam brechas para interpretações. Então vamos lá. Pessoal, vamos lá, vamos para o divórcio. É um instituto muito procurado, porque na sociedade o divórcio é aquele que, quando as partes por algum motivo não querem mais conviver, elas procuram a justiça ou o cartório, dependendo do tempo, para que esse instituto legalize a situação. Né? Não vamos falar de convivência, não estamos falando de nenhum tipo de escritura de dissolução por convivência. Nós estamos falando de casamento formal que será dissolvido. Antigamente se fazia uma separação judicial, tinha um prazo para depois você requerer o divórcio. E antes de 77 não existia o divórcio no Brasil, era só separação. E o grande problema disso é que se as partes estavam litigando, elas ficavam presas uma à outra. Né? Digamos que eu tenha algum caso com uma pessoa e queira me separar, antigamente, antes de 77. Aí a minha mulher ficava sabendo, ela arrastava o processo por anos e eu não podia legalizar a minha situação. Com o divórcio isso acabou, porque a decretação do divórcio é um direito subjetivo. A pessoa quer, é ela, é a vontade dela, vai ser decretado o divórcio ainda que as partes discutam os outros itens que são obrigatórios a posteriori ou durante um lapso temporal maior. Mas o divórcio vai ser decretado, o juiz já manda averbar, a pessoa, se quiser, novamente se casa. Vamos conhecer passo a passo, inclusive as divergências doutrinárias que existem. Vamos lá, o Maurílio vai ajudar a gente. Olá, vamos lá então. Introdução ao divórcio no Brasil. O divórcio é um instituto jurídico que dissolve o vínculo conjugal, permitindo que as partes rompam a sociedade conjugal e retomem o estado civil de solteiras, possibilitando novos casamentos. Este tema ganhou grande importância a partir da Emenda Constitucional número 66 de 2010, que alterou o artigo
parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, simplificando o processo e eliminando o requisito de prévia separação judicial ou de fato. Antigamente, antes de 77, só separação. Pós 77, permitiu-se o divórcio. Porém, tinha que ter um lapso temporal. Então, a pessoa tinha que ser separada de fato. O que é separada de fato? Não fez a separação legal. Cada um foi para o seu lado, foram morar, outro já foi morar com um, com outro, sei lá. Mas não existia a documentação legal, a formalidade. Então, o que deveria ser feito? Ou 2 anos de separação judicial, que você requeria, ou 5 de fato provado por testemunhas, E assim foi. Depois foi reduzido tudo para 2 e passou a progredir até nos dias atuais, em que o divórcio, você pode casar hoje e requerer o divórcio amanhã e casar quantas vezes quiser, se divorciar quantas vezes quiser. Dá margem à fraude? Tem quem defenda que sim, principalmente no aspecto patrimonial. Mas aí já é um outro aspecto. Vocês viram falar em emenda constitucional. O que é emenda constitucional? Nós temos a Constituição Federal. Com o passar dos anos, a Constituição ela não tem como acompanhar a evolução da sociedade. Então o que acontece? O Congresso se reúne, fala, precisa alterar isso aqui está muito antigo. E aí eles fazem uma emenda à Constituição. Tá? Fazem uma emenda à Constituição. E aí, vocês ouviram o Maurílio falar que com o divórcio a pessoa volta à condição de solteira. Eu, doutrinariamente, discordo dessa frase. Não é condição de solteiro. Solteiro é solteiro, divorciado é divorciado. Mas na prática, o que é? Na prática, pode não ter grandes diferenças, mas você não é solteiro. Você nunca teve um vínculo antes com alguém de forma legal. Tanto é que você foi obrigado a dissolvê-lo. Então você não volta a ser solteiro. Quais as condições que existem em termos de Estado Civil? Solteiro, casado, divorciado e viúvo. Não é assim? Então, eu discordo, mas na prática, muito pouco, sim. Apesar que na minha época, quando eu fui casar, tinha isso. Mas com a minha atual mulher, que eu estou casado há 35 anos, Adriana, mas você é tão novinha, você vai casar com um cara divorciado. Você entendeu? Na prática era o quê? Nada. Eu estava legalmente livre no mercado. Aspas, né? O mercado é modo de falar. Mas a família dela fala, tanto cara solteiro vai pegar um divorciado, você entendeu? Questão religiosa, questão social, tinha tudo isso. Hoje está tudo evoluído, não existe mais esse tipo de assunto. Vamos lá, Maurício. Falando de fundamentos jurídicos do divórcio, a Constituição Federal de 1988 traz, no artigo 226, a previsão do casamento como a união de 2 pessoas. Após a emenda constitucional número 66 de 2010, o divórcio tornou-se um direito subjetivo, não condicionado ao tempo de separação. Vocês veem que o 226 fala o casamento de pessoas, né? Pessoas. Subentende-se qualquer gênero. São pessoas, o que até que, enfim, demorou muito para o pessoal começar a aceitar. Era uma coisa ridícula. Eu, muito jovem, eu tramitava no teatro, acompanhava muito teatro, fazia assistência de direção, fazia até uma direção mais direta, e eu convivia com muitas pessoas que eram, na época, tidas como gay, não sei se era ou se não era. Porém, isso nunca me incomodou. Uma coisa é o gordo. O gordo incomoda mais os outros do que ele mesmo. Estou falando de gordo que sou eu. Eu não me incomodava, mas os caras... Eu entrava no carro dos meus amigos, de brincadeira, que hoje em dia não pode. Hoje em dia é bullying. Mas de brincadeira que eles combinavam. Quando eu sentava, eles pulavam.
sabe? Pô, você tá devagar, pô, vai estourar os pneus. Ou se não, fala, eu entrava do lado direito e falava, pessoal, aí atrás senta todo mundo para a esquerda para contrabalançar o peso. Não tinha nada de bullying e tal. Mas, hoje em dia você tem que tomar cuidado até com isso. Fala, Maurício. Código Civil de 2002. O Código Civil prevê os direitos e deveres dos cônjuges e o regime de bens, que devem ser respeitados mesmo após a dissolução do casamento. Entenderam? Vocês têm... Tem uma divergência. Tem uma divergência se a convivência de duas pessoas que hoje é tida, se a convivência tiver intuito de constituição de família e for duradoura, ela é equiparada ao casamento. Pode ter adulto incapaz, sim, se for uma pessoa que tem alguma síndrome. Aí, vocês entendem, uma pessoa que não tem a condição de se autogerir, tá? E que mais, Maurício? Filhos menores ou incapazes permitindo a realização de cartório. Então você vê, se tem filho menor, já não pode fazer. Ah, não, mas peraí, Antônio, você está errado. Porque agora estão falando que já pode. Realmente, tem entendimentos em cartórios de cidades maiores, as menores eu ainda senti restrição, em que, desde que consensual, com filho menor, não poderia ser em cartório, pode, desde que não haja nenhum prejuízo para os menores, e o Ministério Público seja ouvido. No divórcio extrajudicial. No judicial, o Ministério Público com o menor ele é importantíssimo, como em muitas situações. Mas, no extrajudicial, se o cara é consensual, mas não pode porque eu tenho filho menor. Em alguns cartórios já grandes, ele já tem entendimento, porque é entendimento doutrinário e até com decisões judiciais, e que não havendo nenhum prejuízo ao menor, pede para o Ministério Público acompanhar, acabou. Tá? E se o filho for relativamente incapaz? Relativamente capaz? Sim. No meu ponto de vista, é não. É não. Não pode ter um senão. Não pode ter um senão. Vocês vão achar opinião diferente? Não. Ah, porque senão, veja bem. Ah, mas o filho relativamente capaz. O Ministério Público vai, intervém, não tem prejuízo para o menor, não tem problema. Se for em termos de idade, só idade, não tem problema nenhum. Ele fala em filho menor. E o filho abaixo de 14 anos, abaixo de 16 ou até 16 é relativamente capaz. Tá? E abaixo, então, se tiver uma criança de 10 tal, se for só a idade, o Ministério Público sendo ouvido não há problema. Agora, se a relatividade tiver... Hoje, pessoal, nós temos uma figura muito presente na sociedade hoje em dia, que é o autismo, né? Que, se você for analisar a população brasileira, hoje que 90% tem um grau de autismo. Eu mesmo, sabe? Não, é raro você passar pela lista dos itens que configuram um autismo leve, médio, grave e gravíssimo e não ter nada. Então, mas isso é recente. Isso é recente. Nós estamos falando que a lei brasileira ela é federal, vale para todo o território. Então, se o escrivão sentir algum detalhe, ele pode barrar. Por quê? Porque na concepção dele, esse relativamente capaz não é só em relação à idade, ainda que não transpareça. Tá? Vamos lá. É a Lei 6.515 de 77. Essa é a lei que introduziu o divórcio no Brasil. Agora falando sobre conceitos modernos do divórcio. Vamos falar da modernidade. Vamos lá. O divórcio como um direito subjetivo. Após a emenda complementar 66 de 2010,
O divórcio passou a ser um direito subjetivo dos cônjuges, que podem solicitar sua dissolução sem necessidade de provar a culpa de um dos cônjuges. Por quê? Porque antigamente, na separação, se ela fosse litigiosa, ou mesmo na separação, não é litigiosa, na separação consensual, depois de um grande... Não precisava, as partes virou assim. Antes você tinha que explicar para os juízes o porquê. Porque, excelência, o Igor saiu com a vizinha e a mulher dele estava... Você entendeu? Aí, com o passar do tempo, os juízes não queriam nem ouvir. Eu peguei essa evolução, eu me formei em final de 1985. Então, eu peguei toda a evolução. Aí chegava na hora da audiência, o juiz falava, estava fazendo novas audiências dele, no intervalo de uma para outra, ele chamava, é consensual, entra aqui. Não, vocês concordam, é isso mesmo? Tá, então tá bom. Porque antigamente falava, o juiz tinha a obrigação de tentar reconciliar. Você imagina, eu brigando com a minha mulher, querendo me ver livre, já estou com a minha amante, ela já está com a amante dela, tal, e o juiz fala, mas vocês têm que tentar, olha a família, vocês têm filha. Era uma obrigação que com o tempo ficou ridícula. Porque o cara falava, tá bom, isso é só que a gente não quer. Você entendeu? Não era aceito, né, na sociedade. Hã? Não era uma coisa aceita na sociedade. Assim, nunca, a separação, outrora, é que vocês são muito jovens e não vê. Antigamente existia o desquite também, né? Separação antes tinha o desquite. E aí fala, nossa, a mulher é desquitada, ui, essa mulher é separada, coisa boa não é. A sociedade brasileira machista, e nem queria saber o que aconteceu, já julgava. Porque é fácil julgar, né? Julgar é a coisa mais fácil do mundo. Não julgar corretamente que nem os magistrados, mas julgar a atitude do outro. É muito mais fácil. Nossa, olha a roupa dela, aí você não olha a sua, né? Então é assim. Então, com o tempo, isso foi evoluindo e terminando. Princípio da desjudicialização. O ordenamento jurídico brasileiro vem incentivando a desjudicialização de atos que podem ser resolvidos fora do Poder Judiciário. Então, o que é desjudicialização? O Poder Legislativo está implementando normas legais, leis, que tiram um monte de coisa de obrigação boba, que me lembra. Tudo antigamente tinha que reconhecer firma. Antigamente você tinha que ir no cartório para transferir um veículo. Hoje não, você faz pela internet, no celular. Hoje o reconhecimento de firma é desnecessário, salvo quando alguma coisa prevê uma formalidade tal. Então, eles estão tentando, inclusive inventários, que é um procedimento demorado no judiciário, com muitos detalhes. Mas peraí, então no cartório o inventário vai rápido, porque eles não pegam nada, pode ter um monte de fraude. Não! É porque você pega um juiz em São Paulo, capital, ele sentencia ou tem sob sua guarda anualmente de 5 a 6 mil processos. Não é brincadeira, gente, porque o cara não pega assim, dá uma olhadinha, eu acho que isso é isso, passo próximo. Isso aqui, isso é isso. Não, cara, tem que estudar, ver as provas, os advogados apresentam a tese, aí quem vai contestar apresenta antítese, depois vem a fase de provas, as provas podem ser escritas em número violentamente grandes, testemunhas, perícias, é uma coisa que o juiz tem que estar atento a detalhe. Não dá para ele falar, o juiz é vagabunda. Não! Porque eu, particularmente, eu acho a pior função, é linda a função, mas eu acho a pior função para você trabalhar o direito é de magistrado. Porque o promotor de justiça, ele acompanhou como fiscal da lei ou como parte, mas ele vai fazendo como advogado, cumprindo, requerendo o que necessita, cumprindo as determinações legais, fazendo as provas e contraprovas. Agora, o juiz, no final, ele tem que reunir tudo e sentenciar, dar uma sentença. Depois dessa sentença, normalmente não existe consenso. Vai para um recurso, isso é outra. Vamos lá.
No caso do divórcio, se preenchidos os requisitos, ele pode ser feito em cartório. Os requisitos nós já falamos. Outra coisa, numa petição inicial do divórcio, vocês procurem lá, aí já para quem está fazendo na prática, né, tem itens obrigatórios. Quais são? Do nome. Por quê? Porque antigamente, quando casava, hoje parece que a rapaziada não quer muito pegar o nome um do outro, não. Mas quando casava, você pegava o nome do marido. Ou, hoje em dia, você pode pegar o nome da mulher. Ou não altera nada. Eu me chamo Antônio Rodrigues de Oliveira Neto. Eu, quando eu casei, fiquei Antônio Rodrigues de Oliveira Neto. A Adriana era Adriana Gama Peinado. Quando ela casou-se, ela virou Adriana Gama Peinado Rodrigues de Oliveira. Ela acrescentou. Então, se um dia nós formos nos divorciar, porque ela não aguenta mais eu, porque eu estou muito gorchado, o que acontece? O que vai acontecer? Primeiro, do nome, ela pode escolher em permanecer com o nome, e aí, se for litigioso, eu posso brigar, falar, não, esse nome da minha família, não sei o que lá, e aí vê o que acontece, o juiz decide se o fundamento é válido ou não. Agora, se for consensual, ela pode falar, não, eu vou voltar a usar meu nome de solteira, dela é minha penada, tá? Tem, se tiver filho, dos filhos, você tem que narrar quantos filhos. Desse matrimônio surgiram 2 filhos de nome, Juliana e Igor. Muito bem. Aí, digamos que eles fossem menores de 18 anos, eles teriam que ter ou guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada? Eu fico na casa do meu pai, da minha mãe, eu vou para a hora que eu quero, contanto que não prejudique. Porém, se é menor de 14 anos, é a média, tá? Até 12 anos é criança, de 12 até 18 é adolescente, né? Mas se é menor de 14 anos, tem que ter uma casa de sede. A guarda será compartilhada, mas permanecerão como sede dos menores da rua tal, número tal, residência da mãe. Agora, se a coisa não for consensual, vai decidir com quem vai ficar. E a outra parte que não tiver a guarda dos menores terá o direito de visita. Então é aquele negócio, vai visitar a cada 15 dias, ou um final de semana sim, um final de semana não. Aí tem que tomar muito cuidado para colocar detalhes importantíssimos do tipo: Dia dos Pais, permanecerá com o pai. Dia das Mães, permanecerá com a mãe. Férias escolares de julho e janeiro, os primeiros 15 dias com a mãe, os 15 dias restantes com o pai. Natal e Réveillon, dia e véspera, um ano com o pai e no Natal, e a sequência Réveillon com a mãe. No ano posterior, inverte-se as condições. Então, quem passou o Natal, passou o Réveillon, quem passou o Réveillon, passa o Natal. Tomar cuidado também quando está litigando, né? Porque quando está litigando, infelizmente, os filhos viram arma, né? Nós vimos aqui constantemente. Os filhos viram arma, viram moeda de troca. Aniversário. Não, mas o aniversário vai ficar comigo. Aí está toda a família da mãe, digamos, né? Chega lá o pai que é odiado. Não vai. Então tem que farsear o dia anterior à festa com o pai, o dia com a mãe, no outro ano inverter-se-á, tá? Todo esse detalhe. Mas chega tanto, chega. E aí vem também dos alimentos. Tem que ter, obrigatoriamente, uma contribuição que é de ambos. Presta atenção, não é dever do pai alimentar. Não, o pai tem que contribuir com a criação e alimentos que a gente fala é tudo, né? Alimentos, vestuário, claro, quem tem condições, plano de saúde, escola, tem que pegar todos os itens e fazer a divisão igualzinho. Não, digamos que eu sou uma pessoa que ganha muito, eu ganho 100 mil reais e a minha mulher ganha 15. Não faz sentido. Então eu vou contribuir com uma margem normalmente que vai de 20% a 30%, dependendo do número de filhos, as condições, e que a pessoa que tem condições vai pagar.
Ah, mas ela usa o dinheiro, eu deposito 30 mil, ela usa o dinheiro para ela. Não é assim. Por mais que fale isso, não é assim. Porque o filho está lá dentro, o filho tem que acompanhar o... Nós estamos falando de uma pessoa que tem condições. O filho quer acompanhar um amiguinho, na escola ele quer o lanche, na roupa dele hoje ele tem esse negócio de marca que eu nunca tive, e sucessivamente. E a mãe? A mãe vai contribuir nas proporções dela também. E vice-versa. Tem mulher hoje em dia, e não há nada difícil, que ganha muito mais que o cara. Então ele vai contribuir com uma parte do salário dele. Porque ele tem que continuar vivendo. Ele vai sair, ele vai ter que continuar vivendo. Ok? Aí nós temos do nome, da guarda, dos alimentos, das visitas. Que mais? Esses são os pontos fundamentais. Mas tem que colocar tudo, porque hoje está tudo bem. E amanhã não se sabe. Principalmente quando o homem arruma uma nova namorada, ou a mulher arruma um novo namorado, aí vem o ciúme. Ah, pai, eu cheguei ontem lá, a mamãe foi pro quarto com o namorado dela. Foi pro quarto fazer o quê lá? Não, eles falaram que foram ver a luz a lâmpada do abajur que queimou. Aí ele ficou lá a noite inteira tentando arrumar a lâmpada da abajur. Entendeu? Aí o cara falou, isso aí não é lâmpada, não é abajur. Então, mas ele não entende, cara, agora cada um sua vida. E tem o problema do respeito em termos de álcool, de sexo, de convívio, de agarramento, de beijação, de que você tem que manter. Porque as crianças continuam sendo crianças, tá? E hoje em dia tem que tomar cuidado com muito carinho, porque quem não é pai, não é mãe, até quem é, o carinho tem limite. Tem que ter o limite do respeito. Pô, mas ela senta no meu colo, tem 14 aninhos. Não pode, gente. Infelizmente, tem que tomar muito cuidado com isso. É para não dar problema, mesmo assim dá. Vamos lá. Liberdade individual e autonomia da vontade. Com a modernização do conceito de família, há um maior respeito à liberdade individual dos cônjuges de decidir pelo divórcio, promovendo a autonomia da vontade. Bom, isso aí nós já esclarecemos, mesmo que o processo demore um pouco, o divórcio vai ser decretado, o mandado de averbação vai ser expedido. O que é o mandado de averbação? É o documento que o juiz expede, é mandado. O juiz não pede, o juiz manda. Olha como é que você grava. Porque tem mandato, que é alguma coisa que você concede temporariamente, que nem um vereador, um deputado, um senador, ele tem um mandato de X anos. Terminou, terminou. E o juiz, ele manda, então é mandado. O juiz vai ser juiz até se aposentar, salvo se acontecer alguma coisa. E quando ele emite uma ordem, ele não pede, ele manda. Então é um mandado em que informa ao oficial do cartório, onde eles casaram, para averbar. O que significa averbar? Para escrever no verso da certidão de casamento a ordem que ele determinou. Qual que é a ordem? Eles estão divorciados. Tá? Se quiserem, pode casar de novo. Por isso que quando você vai fazer um divórcio, o advogado pede, eu preciso de uma certidão de casamento. Você leva a tua certidão e fala, tem que ser atualizada. O que é? Você vai no cartório e pede uma certidão, mas não é a mesma coisa, não. Você pode virar ela e atrás está uma informação de que você é divorciado. Entendeu? Vínculo matrimonial e vínculo conjugal. Presta atenção que isso é uma coisa interessantíssima. Existe o vínculo matrimonial e o vínculo conjugal. A separação, ela não dissolvia os dois. O divórcio dissolve ambos os vínculos. Me fala o que é um e fala o que é outro. Vínculo matrimonial. Matrimonial. Se refere ao estado civil dos cônjuges enquanto casados, com direitos e deveres oriundos do casamento. Quando você casa, você vai lá no Código Civil, né? Está lá 12 deveres do casamento, né? São deveres dos cônjuges, né? Aí tem um lá que, quando eu falo, eles dão risada, viu? Eu estou desconfiado, que é fidelidade. Mas como assim? Ué, tem que um e o outro serem fiéis.
Mas o que significa fiel? Meu cachorro é fiel. Não é bem assim, você entende? Coabitação, isso caiu. Por que caiu? Caiu porque existem casamentos hoje em que o homem mora numa casa e a mulher mora em outra, são casados, não existe? Apartamentos que não querem morar juntos. Não querem morar, não, pô, daí eu vou no banheiro, aí eu tenho uns problemas, aí fica aquele fedor lá, aí ela passa pelo corredor, nossa, parece um urubu! Isso aí não é legal. Não é que nem o namoro, que namoro não dá vontade de fazer xixi nem cocô. Não faz. Vai pra casa, não sei o quê. Casamento não. Casamento tem cueca com freio. Tem gases, flatulências. Tem convivência no dia a dia. Quando você namora, você briga, cada um vai pra sua casa, não é assim? O outro não, cada um vai pro mesmo quarto. Mesma cama, às vezes. Então, hoje tem isso. E, inclusive, qualquer pessoa que quiser. Namorado. Ele não vai ser considerado traição. Não é considerar traição. Você entenderam? Então, tem que ter cuidado. Vamos lá. Vínculo conjugal. A sociedade conjugal refere-se à comunhão de vida entre os cônjuges, a qual podem se juntar elementos como o afeto, a coabitação e a assistência mútua. Essas são as obrigações que vocês vão achar no Código Civil, assistência mútua, coabitação, que também já não... Mas então existem esses vínculos. Depois nós vamos ver que a separação cortava um deles e não cortava o outro. Em compensação, o divórcio corta tudo. Por isso que eles falam, você volta a ser solteiro. Entre aspas. A separação judicial ou de fato encerra a sociedade conjugal. A sociedade, a separação, que era lá atrás, e nós vamos chegar porque tem gente que acha que ela existe até hoje. A separação dissolve o quê? Encerra a sociedade conjugal. E o que é o vínculo conjugal? Mas o vínculo matrimonial só é interrompido com o divórcio. Volta de novo, O divórcio é ambos. A separação... A separação judicial ou de fato encerra a sociedade conjugal. E o que é? O vínculo, dá os dois vínculos lá, de novo. Vínculo matrimonial e vínculo conjugal. Ela encerra a sociedade conjugal. Isso. O que é o vínculo conjugal? O vínculo conjugal é a vida entre os dois cônjuges, ao qual pode se juntar elementos como afeto, coabitação e assistência mútua. E o matrimonial? O vínculo matrimonial se refere ao estado civil dos cônjuges enquanto casados, com direitos e deveres oriundos do casamento. Então é onde você fala, qual é o seu estado civil? Casado, que ainda é. Você pode noticiar, falar, você vê a pessoa pergunta, você é casado? Nós vivemos junto. Aí vem o cara, não, mas casado com fé? Não. Amigado com fé? Casado é. Isso é no interior. Falavam isso aí. Mas nós estamos falando do casamento formal. Mas a pessoa fala, não, você é casado, não. Então como é que você põe? Convivente. Você não é casado, não é separado, não é divorciado, não é solteiro, você é convivente e tem termos também que utilizam hoje. Lembra de mais algum? Que mudou muito esses. Não lembra de algum mais? Dos conviventes? Companheiros. Ele falou, ele só complementou. Convivente e união estável. Tá? Consequências da dissolução. Com a separação, os deveres de coabitação e fidelidade terminam. Aí, presta atenção. Nós dissolvemos. Não tenho mais obrigação de morar no meu apartamento e não tenho mais obrigação de ser fiel. Tá bom? Levando-se em conta que hoje em dia existem casamentos com aspectos diferenciados. Mas permanecem os deveres patrimoniais que só são resolvidos por completo com o divórcio. O que é dever patrimonial? Os bens do casal, né? Que tem que ser no divórcio dissolvido ou consensualmente, ou se for o caso por sentença judicial, que o juiz vai determinar como fica, tá? Mas
Esse vínculo é só o divórcio. Tá? Vamos lá. Diferenças entre divórcio judicial e extrajudicial. Divórcio judicial. Judicial é aquele que você vai lá pedir no fórum. Obrigatoriedade. Ocorre quando há discordância entre os cônjuges ou quando há filhos menores ou incapazes. Então vamos lá. Lembra que no extrajudicial tinha que ser consensual, o Igor falou, quando está todo mundo tranquilo, isso mesmo, é isso mesmo. Nós não somos inimigos e tal. E os bens, não, bem, eu fico com a bicicleta, ela fica com o patinete, eu fico com a camisa azul, ela fica com a amarela, e tá tudo bem. E tem filhos menores pro judicial. Ou incapaz. Só que tem um detalhe, eu vou alertar que hoje em dia, tendo filhos menores, é possível tentar no cartório, desde que o cartório envie os autos ao Ministério Público, já tenha essa ligação efetivada na comarca e o Ministério Público determine, dê uma cota dizendo que nada opor, tendo em vista não haver prejuízo aos menores. E aí nós falamos daquele negócio da incapacidade. A incapacidade não é só de idade, porque a de idade não tem. É menor. Falou em menor. A incapacidade é observando-se que existe alguma coisa de estranho. O cartorário pode falar, não, mas ele é assim mesmo, ele é ativo. O cara chega no cartório, sobe lá, se joga, meu filho morre. Se joga de cabeça na coisa, e cai sentado. O cara olha e fala, peraí, eu estou estranhando, é que nem quando você vai fazer um testamento que o Edson falou. O cartorário pode impedir? Pode. Se ele achar que, alguma coisa está estranha aqui, ele pode falar, não, eu não vou fazer, eu me recuso, tá? Procedimento é realizado mediante um processo judicial, podendo ser litigioso quando não há consenso ou consensual. O divórcio existe divórcio consensual, divórcio litigioso. Consensual, está tudo de acordo, litigioso, nós vamos brigar. Eu não concordo. Ela quer ficar com a camisa azul é minha. Ela quer ficar com a casa, mas o que é a casa? Ela já ficou com a bola de futebol, a casa é minha. Aí vamos discutir lá em juízo, porque o juiz, se não chegar a um consenso, que ele irá tentar transformar esse litigioso num consensual, o que acontecerá? Ele vai determinar, vai dar uma sentença. Mediação e conciliação. O processo judicial de divórcio pode envolver audiências de mediação e conciliação. Isso aí é uma fase preliminar. O juiz determina, às vezes, que se faça uma audiência prévia de conciliação. E no divórcio, teoricamente, seria uma audiência, aspas, obrigatória. Só que, às vezes, pela narrativa dos fatos, pela, contestação, você percebe que não adianta chamar. Vai até causar problema. Porque eles vão chegar lá querendo se matar na frente um do outro lá, vai complicar a situação. Tá? Então, tudo o juiz, as partes, os advogados, o Ministério Público tem que ter calma para tentar resolver sem maiores desgastes. Divórcio extrajudicial. Consensualidade. Deve ser consensual, ou seja, ambos os cônjuges devem concordar com a dissolução e os termos patrimoniais. Sem filhos menores. Não pode haver filhos menores ou incapazes. Caso contrário, o divórcio precisa ser judicial. Volto a falar que existem decisões concedendo em cartório, com filhos menores, desde que o Ministério Público interceda e veja que não tem nenhum tipo de incorreção. Até no inventário, qual cidade que nós fizemos? Poá, né? Em Poá teve um juiz e um promotor maravilhoso que ia ter uma decisão, que ia jogar um processo para fazer outro, mais 10 anos. Eles reuniram tudo, viram que não tinha nenhum prejuízo aos menores, muito ao contrário. Os menores estavam ficando com partes maiores
do que a cota divisível real. O que eles fizeram? Homologaram a partilha naquele de tudo. Fizeram explicando, deram fundamento legal. Mas são todos? Não. O magistrado, o Ministério Público, eles têm total liberdade para fazer a interpretação legal, né? E eles têm discricionariedade. Ou seja, eles têm liberdade dentro de um trâmite jurídico, lógico, não é assim. Não, agora aqui na minha comarca pode ter pena de morte, porque esses caras aí precisam morrer logo, não, dentro da norma, com uma interpretação real, analógica, severa, fundamentada. Antes de tudo, toda decisão tem que ser fundamentada. Decisão não fundamentada é nula. Tá? Eles conseguem fazer até, voltando no cartório. Cartório de notas, realizado diretamente no cartório, mediante escritura pública. Qual cartório, Antônio? É cartório de notas, tá bom? O que torna o procedimento mais rápido e menos oneroso. Menos oneroso, não acho que sim. Mais rápido, não acho. Por quê? Porque quando tem filhos menores. Porque se tiver filho menor, tem que ir para o Ministério Público. O Ministério Público precisa intervir. E tem cartórios que o Ministério Público vai ficar com mais problema do que já tem. Então, não acho. Eu fiz agora, um divórcio em Cotia. Gente, por incrível que pareça, juiz, Ministério Público e advogado, no caso nosso, fazendo a coisa rapidamente, o que aconteceu? 5 dias. 5 dias. Distribuiu, o juiz pediu conclusão. Ele pediu para eu emendar um detalhezinho que ele achava importante, eu nunca tinha visto, que é procuração da menor, porque estaria se discutindo alimento. Mas a discussão de alimento em divórcio, não é uma ação de alimento. Tudo bem. Eu fiz, juntei no mesmo dia. Ministério Público leu nada, estando em ordem, estando corretas as formalidades, tal, sou pela homologação, publicação, expedição de mandado. 5 dias. Vamos lá. Você já está tirando as folhas, achei que não. Vamos lá. Existe a jurisprudência. Vamos ver. O que é jurisprudência? O que é igual jurisprudência? São as decisões dos órgãos colegiados. Isso! E quando é decisão de vários tribunais, vira o quê? Vira uma súmula, né? Aí os tribunais superiores falam, todos os tribunais estão decidindo assim, toda hora vem. Então nós vamos sumular. Os tribunais superiores, ou mesmo os tribunais estaduais, dão súmulas. E é muita jurisprudência. Já está pacificado isso, então vamos fazer uma súmula. O que significa? É vinculante a súmula? Todo mundo tem que seguir? Não, é uma orientação bastante forte. Mas existem súmulas vinculantes. Isso é para uma outra aula, mas são poucas as súmulas. E vem assim, súmula vinculante. Aí você vai ser obrigado a seguir. É obrigado a seguir, Mas e se o juiz não seguir? Se o juiz não seguir, vai chegar um momento em que vai acontecer? Quando o tribunal receber o recurso, ele vai alterar a situação.